O programa Doc.com está de volta. O assunto agora é habitação. Nós vamos falar um pouco a respeito desta tendência em Ponta Grossa, que é a verticalização nas moradias, a construção de grandes prédios. Nós temos visto aí muitos projetos na Câmara Municipal de Ponta Grossa que mudam a área de residencial para comercial, porque dentro da área comercial é que se pode construir os prédios de maior porte, com maior número de andares. Recentemente, aí na semana passada, teve a aprovação de um projeto. Esse projeto passa, ele vem do Executivo para o Legislativo, ele passa antes pelo Conselho da Cidade, e nesse Conselho da Cidade muitas entidades fazem parte, entre eles o Ciduscom, que o Elmiro Bobeck, engenheiro que está aqui com a gente para falar sobre isso, faz parte. Elmiro, boa noite. Boa noite. Pois é, conta pra gente aí a respeito dessa tendência, em Ponta Grossa. Nós temos visto aí prédios grandes sendo construídos e no centro da cidade principalmente, e agora também, recentemente aprovado um na área ali da Nova Rússia. E a tendência realmente é essa, você acredita? Sim, perfeitamente. A cidade já não tem muito espaço para a sua expansão horizontal. Nós temos limitações graves, como ferrovias, rodovias de alta intensidade de tráfego. Nós temos problemas com rios, Pitangui de um lado, Tibagi do outro. Então, a área de expansão da cidade ela já está limitada, chegando a um nível assim já bem próximo de não ter mais esses espaços. E quando a gente fala próximo, a gente sempre está pensando numa situação de 20 anos, que é o que o planejador tem que sempre tá com esse intuito. Então, diante desse sentido, várias instituições têm gestionado junto aos órgãos de planejamento da cidade para que traga a cidade mais para o centro, onde já tem estrutura já efetivada, tem todo o atendimento, tem pavimentação, tem água, esgoto, eletricidade. Então, nós, dos empresários da construção, temos gestionado nesse sentido, para aproveitar esse potencial já pronto da cidade, ocupar esses vazios urbanos que nós temos, que são bastante. Nós temos uma cidade vazia dentro da cidade. Então, é muito disperso, Muito disperso, ela vai rodeando, daí esses empreendimentos de habitação mais popular, ele tem que ir para longe, porque a cota parte do terreno, para não ficar tão cara em viabilizar o empreendimento, ela vai para longe, só que isso traz ao município e ao gestor municipal uma dificuldade muito grande de investimento, porque ele deixa de investir no seu principal, que já está pronto, e passa a investir em situações distantes, ele é obrigado a levar a estrutura, escola, saneamento, eletrificação, a própria segurança, saúde. Isso são as funções do município, Então, embora a água e a energia hoje é terceirizada, mas é função principal do município. O município que é proprietário, ele concede para a Sanepar, tanto que estão aí discutindo contrato. Por quê? Porque isso aí é do município. Igualmente, a eletricidade também, ela é de competência do município, ela concede a Copel, por exemplo. Então, tudo isso, para não ficar muito caro, a gente sempre recomenda os construtores, os planejadores, que puxem a cidade mais para o centro, ocupando esses vazios urbanos. E para ocupar isso, você tem que propiciar através de ferramentas legais. Aí que vem a legislação, que o IPLAN hoje está tendo nessa situação de estar propiciando isso, ocupando com melhorias de áreas de zoneamento. Pois é, você citou o IPLAN,
realmente foi reativada aí há alguns anos dentro dessa gestão do prefeito Marcelo Rangel, que vem realmente dando esse suporte de olhar para frente, né? De olhar, de imaginar e planejar a cidade, como você falou, no mínimo ali para 20 anos, né? Tem que olhar aí realmente para 20 ali é um período curto até em termos de planejamento, né? Porque não 30, 40, 50 anos. Porque a gente sempre cita, né, no nosso programa, quando o assunto é estrutura, trânsito e tudo mais, que Ponta Grossa ela não foi uma cidade planejada, né? Ao contrário de algumas outras, Paraná, Brasil afora. Então você tem que ir, né, lapidando, digamos assim, a cidade. E por consequência disso, por esse crescimento desordenado, acabou ficando esses vazios urbanos, né? Mas para a instalação, né, de um grande prédio, ele existe hoje, e eu gostaria que você comentasse a respeito, Elmiro, do estudo de impacto de vizinhança, que também foi um projeto que foi pensado lá atrás pela administração municipal e que agora está em vigor. Exatamente. O estudo de impacto de vizinhança, o EIV, ele está sendo implementado na cidade. Ele ainda tem algumas dificuldade de pessoas para que torne esse processo ágil e essas análises sejam ágeis. Ainda nós encontramos muita dificuldade. Então, como o IPLAN é uma estrutura muito pequena, não tem ainda um quadro próprio efetivo, forte, vive assim de auxílio de outras secretarias com profissionais, um empenho ali do seu presidente, o Ciro, que tem se empenhado em resolver as questões urgentes. Ele ainda não assumiu aquela função principal de planejar integralmente. Está sendo feito aos poucos, dentro do que é possível, eu entendo, especialmente o caso do EIV, essa análise que eles têm tido, eles já estão procurando avançar em alguns processos e visando essa situação. Então, o que os empresários precisam é agilidade. O EIV é uma ferramenta importante, só que ela não pode demorar uma análise mais do que se demora para construir a obra. Tem que ser um processo bem ágil, rápido. Entendo que a dificuldade é essa que eu já citei, de pessoal e tudo, mas é uma ferramenta que, bem utilizada, ela vai ajudar em muito a montagem do plano de planejamento global da cidade. Pois é, esse estudo de impacto de vizinhança, para quem não está habituado, ele determina que um grande investimento, eu não me recordo agora o número de metros quadrados, mas é acima de 1.000 metros quadrados, se eu não me engano. A empresa ela precisa fazer um estudo para ver o impacto que vai ter no trânsito, se precisa ali de repente de um ponto de ônibus, de obras viárias no entorno, e realmente, como você falou, é uma lei boa, ela vem para somar, mas ela não pode ser mais uma parte burocrática. Porque a gente sabe que o poder público, e isso não é exclusividade da Prefeitura de Ponta Grossa, Brasil afora, a burocracia é o que emperra muitas coisas no poder público. E o estudo de impacto de vizinhança precisa sim ser implantado, mas precisa de agilidade, como você falou, para que não trave, não seja mais uma questão para travar aí qualquer empreendimento de qualquer espécie que seja. Não sei se você pensa assim também, Elmiro. Exatamente, é esse o conceito básico, né? Ser ágil, atender o que ele foi concebido. É lógico que nós temos um departamento de urbanismo que funciona maravilhosamente, é um dos melhores das prefeituras que eu já tive relação de trabalho. Aqui funciona, é um dos melhores. O pessoal é um pessoal muito experiente, que estão há muitos anos lá dentro, conhece a legislação com profundidade. Então, eles têm muita facilidade em detectar, esse projeto está bom, esse não está. Eles nos auxiliam, né? Às vezes você chega com um projeto, com uma ideia, fala, olha, aqui você vai ter que fazer correções, porque a legislação prevê isso,
o bombeiro, às vezes até com relação ao bombeiro, o bombeiro tem uma exigência agora que mudou, então é bom você corrigir, já levar o projeto, nos encaminhar o projeto com mais segurança de aprovação. Então, esse processo do código de obra, código de posturas, funciona bem, porque é uma equipe antiga e suficiente, né, de pessoas. O IPLAN que vem complementar isso no macro, seria um planejamento macro da cidade, ele ainda está carente desse pessoal, dessa experiência, dessas pessoas, muito embora a boa vontade deles de fazer, mas ainda esbarra talvez um pouco de inexperiência e também a condição de trabalho. É 6 horas cada funcionário, é um tempo curto que o funcionário fica lá à disposição, né? E um número pequeno. Mas tem conseguido desenvolver dentro de uma situação básica que está atendendo, eles têm tido boa vontade em conversar com os empresários, porque também a gente tem uma ideia e às vezes você pensa que a tua ideia está completa, visualizamos tudo que a legislação permite, mas chega lá, tem tal coisa. Então eles têm tido essa sensibilidade de também nos orientar, nos ajudar, e isso vai ajudando a cidade ao longo do tempo. A cidade realmente tem essa condição de que ela foi concebida, foi acontecendo ao longo do tempo, né? E ela tem que estar indo adaptando, né? Agora, a verticalização ela é necessária. É necessária para poder ocupar isso. Ponta Grossa está preparada para essa verticalização? Está, justamente essas ferramentas, o código de obras, o Wave, eles vão auxiliando nesse processo. E agora, especialmente, você estava citando das leis que têm ido para a Câmara, porque ainda nós não conseguimos aprovar um plano diretor que englobasse tudo isso. Então, está se atendendo situações peculiares imediatas. Esse caso citado aí da Câmara, do qual eu conversei com alguns vereadores e eles pediram a minha opinião, o que os empresários acham. Eu falei que isso é uma iniciativa dos empresários, das pessoas que para ocupar, porque hoje os corredores comerciais, ele permite isso, só que ele é limitado a só a sua testada. Então, a frente de cada lado que pode usar. Então, isso, assim, Brasil afora, cidades que já avançaram nesse processo, eles avaliam a quadra toda. Então, foi isso que foi feito. Ali já era uma zona que permitia que se construísse. Só que era até a metade da quadra. Então, nós estamos propondo essas ideias e isso tem sido estudo do IPLAN e nós temos concordado com isso. E esse projeto da Câmara saiu com o aval do Conselho da Cidade para que seja a quadra inteira, a quadra da direita, a quadra da esquerda, em toda a sua extensão do projeto. Então, isso aí são pequenas ações para resolver problemas imediatos, para não travar um empreendimento ou outro. Mas isso tudo deverá ser contemplado no plano diretor, que agora vai ser retomado, né? Já foi assinado o contrato com a empresa que vai fazer essa orientação. O plano diretor tem que ser feito pela cidade, pelas instituições da cidade, as instituições envolvidas, né, as instituições empresariais, comerciais, industriais, de classe, as instituições de ensino. Então, a gente pensa que tem que ter o envolvimento de todos para ter todos os lados. Se eu for lá, eu vou com uma visão empresarial, uma visão representando a minha classe. E evidentemente que eu vou fazer essa defesa. Mas daí tem as outras defesas, que a gente tem que contemplar isso num bom plano diretor que possa perdurar por mais uns 10 anos, no mínimo, né? E englobar essa legislação que está aí. Mas a verticalização eu acho essencial pelos motivos já iniciais elencados pelas condições da cidade. Tá certo, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, tratando desse assunto importante para a cidade de Ponta Grossa. Afinal de contas, é o futuro aí da nossa cidade que está sendo discutido e é bom trazer essas visões aí, como você falou, diferentes visões, né, para tratar desses assuntos importantes.
O engenheiro Elmiro Bobeck é presidente do Sinduscom, que quer dizer... Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná. Eu sou representante regional aqui dos Campos Gerais. Representante regional. Isso. E por isso também integra aí o Conselho da Cidade. E também lembrando que é o presidente do Conselho Municipal de Transporte, né? Que é outro assunto bem polêmico, digamos assim, em Ponta Grossa, sempre que envolve aí, principalmente questão de aumento de tarifa, mas isso é assunto para outra entrevista. Nós estamos chegando ao final desse bloco. Muito obrigado, Elmiro. Obrigado a todos, boa noite. Nós vamos para um rápido intervalo, ainda vamos ter muito o que passar para você, amigo telespectador da TVE. Vamos falar um pouco sobre legislação eleitoral, o que pode e o que não pode nesse período pré-eleitoral. E também vamos falar aí sobre obras, sobre muitas ações aí voltadas às obras aqui em Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.